Este livro conta a história de Pedrinho. Desde pequenino, ele foi levado a acreditar que todas as pessoas deveriam carregar pedras durante suas vidas, como se fosse uma espécie de obrigação. E isso já começava no nascimento. Quando nasciam os bebês, em vez de roupas e brinquedos, ganhavam uma pequenina sacola com pedrinhas coloridas e perfumadas. Assim, as crianças iam crescendo, venerando suas sacolinhas. E ai de quem as tirasse de perto delas. Era uma espécie de cheirinho ou chupeta. Não largavam por nada. Elas criavam por essas pedrinhas um amor que, de fato, se transformava mais tarde numa crença muito forte sobre a necessidade de carregá-las para sempre. Quando as crianças cresciam e passavam a conhecer melhor sua cidade e os habitantes, elas se certificavam de que as pedras eram mesmo importantes, pois todos as carregavam. E com Pedrinho não era diferente. Quando ele começou a conhecer sua cidade, viu que o padeiro tinha pedras maiores do que pães que fabricava. Quando ia ao cinema, escondido de seus pais, sempre ganhava uma pedrinha branca. Brinde da gerência. Passear pela cidade era um prazer para Pedrinho, pois ele adorava observar as pessoas e suas pedras. Até que um dia ele viu uma bela menina de olhos amendoados, que não ostentava nenhuma pedra ou pedrinha. O menino ficou ensimesmado. Mas que estranho, pensava ele, aproximando-se da menina, que se afastava sem dizer onde estavam suas pedras. Alguns anos depois, Pedrinho descobriu que a tal menina se recusara a carregar pedras. Quando cresceu, ela se tornou prefeita da cidade. O pai de Pedrinho contava que seu pai, o avô de Pedrinho, tinha até um burrico que o ajudava a carregar suas pedras. Sobre as pedras de sua avó, o pai de Pedrinho nunca soube direito, mas dizem as boas línguas que ela, senhora de muito bom caráter, quase não tinha pedras a carregar. Na cidade onde Pedrinho nasceu, todos, sem exceção, carregavam suas pedras. Dizem as más línguas que algumas pessoas carregavam até as pedras de outros. Deste modo, estes outros, espertos, quase não carregavam suas pedras, só lasquinhas. Acontece que, às vezes, as lasquinhas são tantas que as pessoas ficam até mais pesadas. Além do que, é claro, lascas podem ser cortantes e machucar aqueles que as carregam. É evidente que havia lá nessa cidade também pessoas que tinham de carregar pedregulhos, estes menos pesados, fáceis de segurar, mas que certamente causavam algum incômodo. Havia lá também os carregadores de paralelepípedos. Ah, os paralelepípedos! Que tristeza ter de carregá-los, diziam os moradores da cidade dos carregadores de pedras. O fato é que todos, sem exceção, tinham sua carguinha de pedras a carregar. E eles andavam por ruas e avenidas naturalmente, com suas multicoloridas pedrinhas, pedras e pedrões. Saíam de suas casas e cumpriam suas rotinas sempre carregados de pedras. Sabe que eles nem notavam mais? Dava até a impressão de que era natural carregar pedras. Parecia que as pedras faziam parte de seus corpos. E Pedrinho um dia quis saber de onde vinha essa história de carregar pedras. Quem havia começado a carregar pedras? Perguntou ao seu pai, que nada disse. Inconformado, perguntou à sua mãe, que também disse não saber. Então, resolveu visitar a pedreira local. Lá encontrou o senhor Pedroso, velho sábio da cidade, que lhe disse: todos devem carregar suas pedras, nem que seja uma só pedrinha. As coisas sempre foram assim por aqui. Ao que Pedrinho retrucou: mas as pedras são pesadas, até mesmo uma pequena pedra incomoda, e eu não quero ter pedras para carregar. Então, o senhor Pedroso confidenciou a Pedrinho: se você não quer carregar pedras por toda a sua vida, você tem de aprender um segredinho. Geralmente, as pedras nos são dadas quando nascemos.
As pedras são como culpas, medos e tristezas que carregamos. Ficar com elas ou não é uma escolha individual. É uma escolha nossa, é uma decisão que cada um deve tomar. Ao ganhar a sua primeira pedrinha, você não tinha ainda condições de recusar. Mas, assim que crescer um pouquinho, você verá que nem sempre carregamos nossas pedras, e sim pedras que outros não quiseram ou não conseguiram carregar. É um trabalho árduo verificar a quem pertencem as pedras, porém, ainda mais árduo é ter de carregá-las quando não nos pertencem. E, caso nos pertençam, cabe somente a nós jogá-las fora, pois carregá-las não nos torna melhores, torna-nos apenas mais sofridos. Daí, o senhor Pedroso disse que no início também não soubera o que fazer com tantas pedras. Tinha pedras que ganhara no decorrer da sua vida, algumas enormes e outras que recebera como herança. Afinal, as pedras não podiam ser largadas por aí quando as pessoas morriam. Era uma espécie de testamento. Alguém teria de ficar com elas. Então, ao invés de carregá-las, resolveu abrir uma pedreira, onde detonava grandes pedras, a fim de torná-las pequenas e adequadas à construção de casas. Pedrinho, ao escutar tão sábias palavras, resolveu doar suas pequenas pedras ao senhor Pedroso. Além disso, resolveu fazer uma campanha na cidade para que todos doassem suas pedras e dessa maneira se livrassem do peso. Sinta-se leve. Não foi um trabalho fácil. Muitos se recusavam a doar suas pedras, afinal era como se fosse parte deles. No começo, doavam só as pedrinhas, depois vieram as maiores. Ao largar a primeira pedra, todos iam percebendo que estavam se sentindo melhores. A partir daí, ficou mais fácil livrar-se das restantes. E foi assim que a cidade dos carregadores de pedras cresceu e transformou-se numa metrópole, com pessoas mais leves e felizes, livres de suas pedras. Ah, e o Pedrinho? Bem, ele tornou-se o dono da pedreira. Casou-se com a bela prefeita dos olhos amendoados, que se recusava a carregar pedras. E teve 3 lindos filhos, que não ganharam sequer uma pedrinha ao nascer.